Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila. Eu sou Danilo Rattori, vindo aqui neste domingo. Estou gravando antes dos jogos de domingo, então ainda não sei os resultados. Torço para que, quando vocês assistirem o vídeo, o Japão tenha vencido a Costa Rica. Que, bom, não vou secar mais ninguém, só espero que a vitória. Só estou torcendo hoje para a vitória do Japão. Secar um pouquinho a Alemanha, mas o importante é o Japão vencer. E volto aqui com a minha indefectível camisa de 62 para seguir falando do Campeonato Mundial de 62. E o próximo da minha lista é nada mais nada menos que o cara que levantou a taça da Copa do Mundo de 1962 e o fez enquanto era jogador do Santos Futebol Clube. Sim, estou falando de Mauro Ramos de Oliveira, que é, acredito que seja, o maior zagueiro de todos os tempos da história do Santos Futebol Clube. E não só isso, um grande jogador com passagens por outros clubes, né? O rival da capital do Morumbi, jogou também no Poços de Caldas, mas acho que o destaque mesmo foi pelo São Paulo, como ele foi convocado para 58, e pelo Santos. E aí uma coisa que a gente sempre acha interessante é que o Santos teve dois capitães enquanto levantando a Copa do Mundo, né, a Taça do Mundo. Então, acredito eu que, vou até conferir rapidinho, e confirmado, o Santos é o único time que teve dois capitães a erguer a Taça do Mundo pelo Brasil, jogando com as camisas do clube. Então, o Mauro Ramos de Oliveira em 62 e o Carlos Alberto Torres em 70 eram jogadores do Santos quando ergueram a Taça do Mundo. Só lembrando, né, o Bellini jogava pelo Vasco, o Dunga pelo Stuttgart e o Cafu, se não me engano, estava na Roma. Esperamos que o próximo seja do Chelsea aí. Esperamos que o Thiago Silva consiga erguer a taça. Então hoje falaremos de Mauro Ramos de Oliveira, mas antes peço sempre, inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o like, compartilhe, comente, diga o que você está achando da série e continue acompanhando a Copa e o Santos na Copa do Mundo aqui no canal Meninos de Fora da Vila. Mauro Ramos de Oliveira, que era mineiro. Eu falo Mauro Ramos de Oliveira, na verdade, é porque eu meio que aprendi assim a falar o nome dele, né? Mas era o zagueiro Mauro, mas eu não sei se é uma influência do Milton Neves, não sei, mas para mim sempre foi o Mauro Ramos de Oliveira, talvez por ter sido o capitão que ergueu a taça de 62, mas é o zagueiro que tá lá na escalação clássica do Santos, Gilmar, Mauro, Dalmo, Calvé, Lima e Zito. Então ele compunha essa defesa do Santos, que possivelmente foi a melhor defesa da história dos clubes brasileiros, é bem possível, com Mauro, Calvé e, e Dalmo também. É que o Dalmo jogava mais pela lateral, se não me engano. Mas era uma defesa assim, muito sólida. Então a gente lembra que esse Santos, apesar de ter essa linha mágica, né, de Derval Mengalvo e Coutinho pela IPEP, ele tinha jogadores com muita habilidade. E não só isso, o Santos conseguia trazer jogadores que já tinham destaque. Então, o próprio Mauro era de um rival da capital, já era campeão mundial, veio para o Santos em 1960, em 1960. E um ano depois chega o Gilmar dos Santos Neves, também já um campeão mundial, também de um rival da capital, para compor esse que acabou se tornando, na minha opinião, o melhor time que já jogou por um clube na história do mundo. Quando ele chega no Santos, Mauro Ramos, ele já era campeão paulista de 48, 49, 53 e 57 e já era campeão mundial na Copa do Mundo de 58. E no Santos, ele aí se destaca, claro, é campeão paulista 60, 61, ganha o Paulista de 62 no ano mágico, que a gente sempre lembra, né? Paulista, Brasileiro, Libertadores e Mundial. E é também campeão em 64 e 65, participa do pentacampeonato do Santos, de 61 a 65, campeão do torneio Rio São Paulo também, 63, 64 e 66, e bicampeão da Libertadores e bicampeão do mundo, 62 e 63. Ele depois vai para o Toluca, ainda joga no México um pouco, e jogou na seleção brasileira até 1965. O Mauro Ramos não só
era o titular, como a gente já repetiu bastante vezes, ele era o capitão dessa seleção. E a gente destaca sempre a questão da liderança. O próprio Zito, e aí é uma coisa que eu acho muito interessante, o, o Zito era o capitão do Santos na época, ele sempre foi o grande gerente do Santos. Imagino até por uma questão de longevidade no, na equipe. O Zito, a gente lembra, ele chegou mais cedo, acho que 53, se eu não me engano. Ele já estava no Santos em 55, quando o Santos quebra o jejum. Mas o Aimoré Moreira escolheu o Mauro Ramos para ser o capitão. É muito interessante esse nível de liderança que o Mauro possivelmente tinha e até essa talvez maior longevidade na própria seleção brasileira. Ele que já vinha em 58, Bellini, eu vou pôr um vídeo aqui que tem uma declaração do Bellini falando que eles eram meio que rivais de posição. E os dois foram, né? Tanto para 58 quanto para 62. E, e acabaram disputando aí a capitaneidade com o Mauro sendo o capitão e erguendo a taça, repetindo o gesto que o próprio Bellini tinha criado. A gente lembra que em 58 foi a primeira vez que a taça foi erguida assim sobre a cabeça, gesto que se tornou aí clássica, célebre comemoração dos títulos, qualquer título, mas principalmente da Copa do Mundo. O Mauro Ramos jogou 302 jogos pelo Santos, marcando 66 gols, o que é um número também bastante bom para um zagueiro até, né? Não tem tantos jogadores assim que marcaram tantos gols pelo Santos. E só um momento. E bom, como eu falei no último vídeo, né, tem muito da questão de, de internet e dessa geração mais jovem não conhecer. É, eu não preciso aqui falar muito mais sobre a própria carreira do Mauro. Né? Marcou muitos gols pelo Santos, até 66, mas mais do que isso, era um zagueiro que era muito elegante, vai até ser falado assim, mas ele tinha o apelido de Marta Rocha. Vocês jovens não vão saber, até porque é um evento que até não tem tanto destaque mais hoje em dia, mas na época, a Miss Brasil era a Marta Rocha. Se eu não me engano, ela ficou em segundo no concurso Miss Universo, nessa época dos anos 50. E ela foi muito famosa, tem um bolo em homenagem a ela. E era o apelido do Mauro por ser um cara muito elegante, por ser um cara muito fino, tanto dentro quanto fora de campo. E, bom, Marta Rocha hoje em dia possivelmente é mais conhecida pelo bolo do que pela Miss. Mas o fato é que, mesmo assim, mesmo sendo um zagueiro desse nível, campeão mundial 58 e 62, capitão da seleção brasileira de 62, ele não foi escolhido também na Seleção Santos. Comentei essa questão da Seleção Santos no vídeo passado do Gilmar. Para quem não viu, hoje em dia, hoje é um painel, né, que tá. Eu vou até pegar a foto aqui para mostrar, só por curiosidade. Mas é um painel que está no Memorial de Conquistas com os escolhidos pela torcida do Santos como os melhores de todos os tempos. E eu comentei no vídeo do Gilmar, né, o Rodolfo Rodrigues acabou sendo escolhido, mas nos zagueiros foram o Alex e o Edu Dracena. Na minha opinião, é algo levemente criminoso. O Alex eu que entendo. O Alex foi um baita zagueiro, mas o Edu Dracena não era para estar nesse lugar aí. Era para ser o Mauro. O Mauro, acho que como zagueiro, ele foi gigantesco no Santos. Só para completar, o Léo é o lateral esquerdo justo, o Carlos Alberto Torres é o lateral direito justo, Zito, Elano e Giovani fecham o meio, Pepe, Pelé e Neymar estão no ataque. Eu fico tranquilo com todas essas escolhas. Mas, para mim, o Gilmar teria que ser o goleiro e o Mauro Ramos de Oliveira certamente é o zagueiro desse time. Vou colocar aqui numa imagem depois. Então, só para completar aqui, eu não achei vídeos de muitos lances porque ele é zagueiro, né? É meio difícil você ter muitos lances. Então, eu vou colocar aqui uma matéria que eu achei bastante peculiar, eu achei interessante, achei singela, que é uma matéria feita
pela TV de Poços de Caldas. Ele nasceu em Poços de Caldas, Minas Gerais, e é um dos grandes ilustres, segundo a matéria, o mais ilustre filho de Poços de Caldas. Então eu vou colocar aqui o videozinho que foi feito pela TV de lá, falando sobre o Mauro, porque é um pouco disso, né, que eu gostaria de falar, inclusive nessa série. Jogadores que não são tão lembrados. O próprio Mauro, ele acaba sendo um pouco esquecido, como nós vimos até pela própria torcida do Santos, o que para mim é uma injustiça tremenda. E aí eu acho que é importante nós falarmos desses jogadores, e é nisso que eu tô me apoiando, inclusive, para fazer essa série. Eu acho que é interessante nesse sentido. Então vamos assistir aqui a matériazinha bem rápida que a TV Poços fez para o jogador Mauro Ramos de Oliveira, que inclusive veio a falecer na Santa Casa de Poços. Ele acabou voltando até para a cidade para terminar sua vida lá. Mauro Ramos de Oliveira fez 30 jogos pela seleção brasileira. Em 62, no Chile, repetiu o gesto de Bellini e ergueu a taça Jules Rimet na conquista do bicampeonato mundial pelo Brasil, depois da vitória sobre a Tchecoslováquia por 3-1. Mauro foi um zagueiro de excelente técnica, sempre muito elegante dentro e fora do campo. Recebeu o apelido de Marta Rocha. Além da seleção, ele se destacou jogando pelo Santos e São Paulo, mas foi em Poços de Caldas, cidade onde nasceu, que pegou gosto pela bola e iniciou a carreira. Primeira bola de capotão, nós estamos juntos. Ganhei numa figurinha de aquela balas de futebol. Então nós jogamos bola de borracha, e passamos a jogar com a bola de capotão no Cascudinho. O Cascudinho era um campo que tinha ao lado da Caldense. E aí teve um campeonato amador em Poços e o Caxias, que era o Cascudinho, se inscreveu. E o legado do Mauro começou ali. Ele levou o Caxias a uma performance extraordinária e aí a Caldense arrebatou a maior parte dos valores da equipe do Caxias para o seu time. Mauro Ramos de Oliveira é o Poços Caldense que mais levou o nome da cidade para o Brasil e o mundo. No dia 7 de setembro de 98, foi homenageado com uma estátua feita em tamanho natural no início da Avenida Davi Benedito Ottoni. A inauguração contou com a presença do economista Luiz Nassif e de Bellini, capitão da seleção em 58. Apesar de termos brigado pela posição na seleção brasileira, nós somos amigos de longa data. Mauro, naquele dia, aproveitou para agradecer pela lembrança. Não esperava nada mais, já cumpri a minha missão, mas é bom rever os amigos e agradecer a cidade de Poços de Caldas por essa homenagem. Estou muito feliz. Mauro Ramos de Oliveira completou 72 anos de idade no último dia 30 de agosto. Há 2 anos e meio, lutava contra um câncer de intestino e morreu hoje, às 8h20 da manhã, na Santa Casa, de insuficiência respiratória. E a família Mauro Ramos de Oliveira se sente muito honrada e muito triste com a perca, mas a gente fica feliz porque ele foi um exemplo de homem com uma grande dignidade e só trouxe a Poços de Caldas coisas boas. O velório do ex-jogador foi na Câmara de Vereadores de Poços. O caixão foi coberto com as bandeiras do Brasil e da Caldense. Mauro deixou 3 filhos e 3 netos. Um homem de muito caráter, personalidade forte, muito firme com relação a tudo que ele queria, né? Mas sempre muito amoroso, muito carinhoso, muito caridoso. Então a vida inteira dele foi exemplos diários, né? E um privilégio muito grande de ter convivido com essa pessoa maravilhosa que foi ele. Então aí a matéria, todo o crédito para a TV Poços Acervo, o canal TV Poços Acervo. Por favor, não bloqueiem o vídeo. E achei uma matéria bem singela, achei uma matéria bem bonita. E fiquei um pouco triste que não tinha uma bandeira do Santos lá. Eu acho que ele merecia uma bandeira do Santos. Mas é isso, assim. Eu acho que, bom, vocês viram, ele morreu em 2002, mas felizmente teve uma estátua. Nota mental, o dia que passar por Poços de Caldas, ver a estátua e tirar uma foto da estátua do Mauro Ramos de Oliveira. Mas é isso, acho que é uma questão de lembrar desses jogadores, para que eles não acabem esquecidos, né? Imagine só esse evento da inauguração da estátua. Mauro Ramos de Oliveira e Bellini, os 2 caras que levantaram a taça de campeões do mundo pela primeira vez pela seleção brasileira. Os 2 primeiros brasileiros a conseguir fazer isso. E estavam lá no evento bem pequeno, lá em Poços de Caldas. Então, acho que
para quem ama futebol, deve ter sido um troço espetacular ver os dois, mas nem sempre é tão divulgado, e com essa coisa de sempre ir passando gerações, é, corre-se muito risco de esquecer algumas dessas coisas. Então, fica aqui mais uma matéria, até porque, né, nós estamos aqui fazendo a série, já passamos por Zito, já falecido, Gilmar, já falecido, hoje Mauro, também já falecido, e muitos dos jogadores que eu vou trazer aqui também já estão falecidos. E então é importante que a gente tenha essa memória sempre viva e faça todas as homenagens possíveis a esses grandes jogadores. Certo, pessoal? Então este foi o nosso vídeo falando de mais um atleta que honrou a camisa do Santos, e esse absurdamente, né, campeão e capitão, erguendo a taça do Brasil, a taça Julici, não, já era, a Julici, né, em 62, enquanto era atleta do Santos Futebol Clube. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Continue acompanhando a nossa série Santos na Copa do Mundo. Curtindo aí, né, a Copa do Mundo, claro, do Catar, mas a Copa do Mundo 2022, mas principalmente lembrando de toda a trajetória que o país já passou e principalmente o que o Santos já participou para contribuir para essas 5 estrelas que a seleção brasileira carrega em sua camisa. Obrigado a todos que assistiram nosso vídeo. Por favor, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o like, compartilhe e comente aí essas impressões, né, dos vídeos que a gente vem fazendo. Vai ter jogo da seleção, então vai ser meio tenso, né? Vamos ver que horas que a gente faz. Vamos ver se a gente faz depois do jogo, vai ficar bem sucio e esperamos que com a vitória da seleção brasileira. Obrigado a todos e pra cima deles. Abraço!